Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Maestro do Sucesso. O podcast que revela os bastidores de gestão e liderança das médias empresas. Eu sou Marina Borges, sócia da Falcone e VP da MID, a nossa unidade de médias empresas. Olá, eu sou Rafael Silveira, sócio da Falcone, fundador e diretor da MID. E hoje nós estamos aqui com o Ricardo Ueda, que é sócio e diretor executivo da Alta Investimentos, um dos escritórios da XP Investimentos. Ricardo, é um prazer ter você conosco, muito bem-vindo e muito obrigado por sua presença. Obrigado, Marina, obrigado, Rafael, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo e com o Rafael para compartilhar algumas histórias e o que acabamos vivendo junto aqui. Muito bom. Ricardo, você está aí nessa jornada em escritórios de investimento desde 2006, né? Você estava contando para gente. Sim. Conta para gente um pouquinho como que foi a sua jornada até chegar em 2006 e pós 2006. Até 2006 eu trabalhava na área de engenharia e pós esse período sempre gostei muito de números, sempre sou formado em ciência da computação, tinha sempre um pensamento cartesiano, então me interessava muito pela área financeira. É uma área sedutora, hoje muita gente tem entrado nesse mercado, mas ele naquela época só tinham poucos mecanismos para começar nesse mercado e eu acabei entrando pela porta de renda variável, bolsa de valores e sempre operando renda variável no mercado. E aí, o pós 2006 foi quando você fundou o seu escritório de investimentos. Foi já em 2006 que você fundou a Sétima e que depois veio a fazer a fusão com a Alta Investimentos. Conta pra gente essa história. Não, na verdade tinha apenas um escritório em São Paulo que era vinculado à XP, que era Alta Vista, e eu me conectei com eles basicamente através de um cliente que foi fazer um curso na Alta Vista e ele me apresentou para os fundadores do escritório. Acabei conhecendo a estrutura, entendendo como funcionava o modelo deles, que era o próprio modelo da XP, como ela começou através de cursos, palestras e atender o cliente, mas era um monoproduto, era somente renda variável. Então eu acabei me conectando com eles, entrei dentro desse escritório e fiquei por alguns anos lá sendo um assessor. É, pós, é, por volta de 2013, eu acabei saindo e montando um outro escritório com um outro sócio. Nesse meio tempo, a gente passou alguns anos juntos, mas por uma diferença de mentalidade, eu acabei saindo e montando a Sétima em 2019. Então, começo de 2019, acabei montando a Sétima e no final do ano passado, final de 2025, eu acabei vendendo minha operação para Alta Vista, voltando, de certa forma, voltando para casa e estou seguindo com a jornada com eles lá. Então a gente tem a figura do Ricardo como, né, executivo, como colaborador de um escritório. Depois o Ricardo vai empreender, uma experiência que eu vou dizer que talvez não tenha dado tão certo assim antes da Sétima, e depois tem a Sétima, que aí a gente tem muitas coisas que deram muito certo, né, que eu acho que você vai contar aqui pra gente. Sim. E o Ricardo volta para um escritório de origem, né, para Alta Investimentos depois da história. Sim. Como que foi a coragem aí? Queria que você contasse pra gente o que te deu coragem de sair de uma posição de executivo do escritório para fundar o seu próprio escritório? O que foram os principais aprendizados de gestão nessa jornada que você teve? Tá. Para sair e fundar um escritório, pode parecer super simples e eu vejo muitas pessoas hoje querendo fazer isso ou fazendo, porque parece que depois que está pronto tudo é muito simples. Mas na verdade, assim, no meu caso, foi que eu tinha convicção, certeza que o que precisava ser feito. Então obviamente a gente nunca está preparado 100%, se a gente ficar
esperando estar preparado, a vida vai acabar. Mas você tem que ter uma dose de coragem e acreditar que aquilo você está fazendo o certo, sim, você tem convicção que vai dar certo o que você imagina. Quando você monta um escritório, você tem, assim, e qualquer ramo, você tem N desafios para lidar. Mas principalmente o desafio de gestão. Você vai lidar com muita gente, você vai lidar com fornecedor, vai lidar com cliente, vai lidar com as pessoas que trabalham dentro da sua empresa. E eu acho que essa é uma das lições que eu tive que aprender muito rápido, mas acabou sendo, graças a Deus, acabou sendo natural, porque você precisa gostar de gente para fazer um negócio acontecer. Então, esse movimento eu sempre foi relativamente tranquilo, que é sei lidar com pessoas, gosto de lidar com pessoas. Se você não gosta de lidar com pessoas, vai ser difícil qualquer negócio dar certo, né? Na primeira experiência, eu vou chamar que não deu tão certo, assim, o que são os aprendizados que você tira? Sabe, teve conflitos de governança, a gente tinha estratégias diferentes, pensamentos diferentes. O que não deu tão certo para depois você sair dessa sociedade e fundar a Sétima? Acho que principalmente o desalinhamento com os gestores do escritório, quem tocava o escritório. Então, o meu sócio, ele tinha, na época, ele tinha uma mentalidade que ele queria para um caminho, eu tinha um outro pensamento que eu queria ir para um outro caminho. Não quer dizer que eles estavam errados, não quer dizer que ele estava errado e eu certo e vice-versa. Eu acho que é esse desalinhamento entre mentalidades na parte de gestão. E no final, a gente acabou tendo a gente acabou de certa forma separando ali. Foi natural, porque quanto antes isso acontecesse, era melhor para todo mundo e cada um seguiu o seu caminho. Então foi tranquilo em relação a isso, mas é super importante o alinhamento entre a parte de gestão, todo mundo está remando para o mesmo caminho, ou pelo menos com o mesmo objetivo, né, em comum. E Ueda, assim, você contou e a gente falando um pouco, né, de 2006 até agora, são quase 20 anos, né, de mercado, né, que começa ali com renda variável, né, a gente está falando de 2006, um mercado muito ainda bancarizado, é o início da XP Investimentos, né, como é que foi se atualizar como gestor junto com toda essa transformação que ocorreu neste mercado, né? Assim, ocorreu uma transformação. A gente que vive dentro do olho do furacão, às vezes você tem que dar um passinho para trás ou olhar de cima todo o processo que está acontecendo para você tentar perceber as mudanças do mercado como um todo. Então, esse mercado desbancarizado, ele realmente, como você disse, começou com a XP, e você tem que começar a entender o que eu preciso fazer para me adaptar nesse mercado. Acho que o nosso desafio é tentar ser o mais adaptável possível ao nosso meio onde a gente vive, porque senão você pode, no final, acabar, sua atividade pode acabar não existindo mais. Então, hoje, quando a gente percebeu isso, pô, quem que fazia o que a gente queria fazer eram as pessoas que trabalhavam dentro de bancos, porque a gente fazia uma coisa que era renda variável e o banco não fazia renda variável. Depois, quando o mercado abriu, houve essa desbancarização, tinham produtos de renda fixa, fundos diversos de N casas, vários outros produtos que uma corretora não, de certa forma, não distribuía. Então a gente teve que juntar o mundo do bancário com o mundo do autônomo ali que só operava a renda variável. Então esse movimento, quem conseguiu fazê-lo bem assim, conseguiu perceber essa mudança e auxiliar o seu assessor, se deu super bem nesse negócio. Ricardo, a Sétima estava passando por um momento super bom quando vocês fizeram a fusão com a Alta Investimentos, né? Uhum.
É, o que que, como que foi essa preparação, sabe? O que te fez tomar a decisão? Nós sabemos aqui, né, que você foi convidado para fazer essa fusão, né? O que te levou a ter o aceite? E como que foi? Por que você acha que essa oportunidade surgiu para você? Tem algumas questões antes. Assim, a gente nunca imaginou que pudesse vender a empresa. Isso nunca esteve nos nossos planos. A gente sempre quis montar a empresa para que seja um lar para pessoal que trabalha lá, para todo mundo conseguir se desenvolver e ter a melhor, a gente poder prover a melhor estrutura para que cada pessoa que trabalhasse conosco, cada colaborador, se desenvolvesse dentro, né, da Sétima. Eu acho que, na verdade, olhando hoje, esse movimento só aconteceu de ter uma fusão, uma aquisição e uma fusão com outro escritório por conta da gente estar preparado, dos nossos processos estarem em ordem, da nossa casa estar bem arrumada e um relacionamento que eu tinha de longa data com os fundadores da Alta Vista. Então, principalmente, a nossa relação pessoal e profissional que a gente já teve no passado, o caráter, a idoneidade, o como eles lidam com as coisas eram muito parecidas, são, né, muito parecidas da forma como a gente fazia. Então, por conta dessa junção, dessa intersecção de características nossa e deles, que acabou dando certo e a gente está seguindo super bem lá com as nossas atividades. Então, acho que nesse nosso mundo tem muita fusão e aquisição. E a gente vê, até um dado que a XP às vezes disponibiliza, muitas dão errado. Uhum. Então eu tenho plena convicção que a nossa Foi um sucesso. é um sucesso e vai dar certo, por causa que as pessoas muitas vezes fazem as fusões por motivos errados. Uhum. Ou só por dinheiro, ou só por, pô, tô precisando aqui, imagina que vai suprir uma necessidade ali, mas na verdade você precisa ter uma convergência de perfil das pessoas que trabalham juntos, né? Uhum. Senão não dá, nenhum negócio vai dar certo assim. Mas tem um ponto curioso aqui na sua fala, Ricardo, que você fala, nós nunca tínhamos pensado em vender, né? Então, assim, isso não fazia parte do planejamento estratégico da Sétima, não era uma coisa que estava planejado para daqui a um tempo. Então, o que te fez tomar essa decisão quando bateram na sua porta e você falou, bom, acho que é o momento, né? E assim, não vou falar sorte, mas trabalho árduo, que vocês também estavam preparados para isso, né? Sim. Mas o que te levou a tomar essa decisão? Na Como verdade, que foi o processo? Porque eu tenho certeza também que não foi de um dia para o outro, Não. né? Foi um processo, né? Demorou mais ou menos um ano esse processo todo de negociação ali por conta de um regulatório interno. Mas assim, o que levou a tomar essa decisão, basicamente, é que o nosso mercado ele está muito em transformação. Então você vê, você teve o processo de desbancarização, você teve o processo de múltiplas plataformas, teve o processo de mudou a regulação pela CVM sobre o nosso negócio, então você hoje pode ter um sócio investidor. Mas assim, acho que o principal motivo era o momento de vida das duas operações, o quanto a gente podia agregar para que o negócio como um todo ele gerasse uma alavanca e pudesse crescer ainda mais, a gente gerasse um potencial de crescimento maior. E para a gente como empresa conseguir, a gente não sabe quais são as próximas transformações que vão ter no mercado. Então, junto com numa estrutura maior, mais robusta, com N outras especialidades dentro, a gente a gente entende que vai conseguir passar por qualquer turbulência que tiver no mercado. Eu acho que isso é muito legal, porque assim, você teve clareza de assim, é melhor eu me unir a um grupo talvez um pouco maior e ganhar forças para brigar com o mercado mais competitivo, mais eficiente,
e tá ciente de que esse momento também está acontecendo, porque às vezes eu vejo que tem médios empresários que recebem aqui as batidas na porta que você recebeu, né, ofertas, mas falam, não, meu negócio não é para vender, não querem, e às vezes perdem o time e mais na frente não conseguem competir. Sim. Então, perder um momento bom, talvez de uma venda, de uma fusão, mas tem muita dificuldade depois de uma onda aí de continuar competindo, porque ou é um mercado que se unificou em alguns segmentos, né? Entra private equity com bastante investimento e tem uma briga de eficiência, né? Sim. Então, como que você sempre olhou assim para fora da empresa para entender todo esse movimento e como que você conciliava esse olhar de fora com também tocar a operação? Porque eu vejo que muitas vezes é uma dificuldade do gestor da média, né? De olhar para frente, olhar para a estratégia e também ter aqui a operação nas mãos. Eu acho que ajuda muito, por exemplo, na rede desse mercado de assessores de investimento de empresas. Tem muitas empresas. O que ajuda é você conversar com vários gestores de outros escritórios para ver o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, quais são as dificuldades, o que eles estão fazendo de bom. Então, existe um núcleo ali de muitos escritórios ou muitos gestores de escritórios que não tem problema em conversar, em falar. Graças a Deus, pelo tempo que eu estou na rede, conheço muita gente, converso e conversei com muitos gestores para entender um pouco o futuro, o que cada um olhava, o que cada um imaginava que podia acontecer. Claro que tem um caminho ali que cada um quer seguir. Tem escritórios que querem seguir como sendo boutique, atender poucos clientes. Tem escritórios que querem crescer num varejo muito grande. Então, assim, você entender para onde o mercado está indo, não se fechar e achar que... eu acho que isso é uma lição muito grande que eu aprendi desde cedo, desde pequeno, assim, sempre seja humilde e entender que, escute uma outra pessoa que já passou por um caminho que você está querendo percorrer. Pelo menos escute os conselhos para ver se cabe para você. A decisão é sempre sua, mas tenta escutar o mercado, o que ele está falando, o caminho que ele está seguindo. Olha os passos que foram de trás, de onde lá de trás, por onde que ele está percorrendo e tenta prever um pouco o futuro. Óbvio que não é fácil, porque você vê, apesar de não ser um negócio novo, mas talvez tenha agora a inteligência artificial que seja alguma coisa disruptiva até para um mercado de assessoria de investimento. A gente já faz alguns testes lá que a gente coloca pessoas sendo atendidas unicamente por uma inteligência artificial. Pode ser que a gente não sabe, a capacidade de processamento de uma inteligência artificial é muito maior do que qualquer pessoa. Então, você vê, às vezes um detalhe faz o caminho inteiro mudar, né, lá na frente. Então... Edu, eu acho que tem pontos importantes aqui que você trouxe e que eu acho que vale até a gente explanar um pouco mais com os nossos ouvintes, né? Primeiro, né, ter um planejamento, saber qual que é a estratégia do seu negócio. Se você não tivesse essa clareza e para onde vocês iriam e estar organizado para isso, talvez não teria nem percebido a oportunidade. O que a gente vê muito aos nossos clientes quando nos procuram, eu só fico na operação. A pessoa está tão preocupada com o dia a dia que ela esquece de conversar com um outro player do mercado, de conversar, de estar aberto a essas conversas. Eu acho que aqui é um grande aprendizado. Um segundo que eu notei aqui que é interessante, acho que é a primeira vez que a gente fala aqui nesse podcast, normalmente, média empresa é alvo de grande empresa para aquisição. Sim. Então, isso é uma opção estratégica, é algo que a gente conversa com os nossos clientes. E você acabou de trazer um case aqui super interessante de o mercado está ficando complexo e está vendo a concentração. Ou eu me preparo para lutar com grandes, ou me junto a eles. Sim, isso é uma decisão, uma escolha. Eu acho que tem muita coisa aqui que a gente fala bastante com os nossos clientes, e eu acho que aqui é um exemplo vivo de que como pode acontecer e como pode dar certo, né? Uhum. E aí pegando... Pode complementar. Não, eu acho que é importante você estar sempre preparado.
eu acho que, eu acho não, tenho convicção que a mídia acabou ajudando muito a gente em estar preparado, arrumar a nossa casa, porque, como eu comentei, a gente não preparou para vender, a gente preparou para que a gente fique bem internamente e seja o mais eficiente possível. Outra coisa que é super importante são os nãos que a gente dá na vida. O Brasil é engraçado, mas o Brasil é um mundo de oportunidades. O que aparece de oportunidade para a gente na nossa empresa, e eu acho que em cada empresa todo mundo recebe todo dia uma oportunidade, de alguém vendendo uma super oportunidade. A gente sempre, na grande maioria das vezes, a gente falou não para as coisas que pareciam ser, nossa, super rentáveis, super boas, super. Nossa, isso aqui que vai resolver a nossa vida. Na verdade, quem resolve a nossa vida é a gente mesmo internamente conosco. Então, a gente não sair do nosso foco de o que a gente precisa fazer? O crescimento assim, 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 assado, com a nossa casa arrumada, ter os nossos inegociáveis. Então, a gente não admite que aconteça isso, isso, isso. Então, a gente não permite determinadas atitudes aqui dentro. Então, quando você vai focado, se vem uma aquisição, se vem uma fusão, é meramente consequência, e aí você está muito mais preparado até para negociar com alguém que você está tá querendo adquirir a sua empresa, ou está querendo fazer algum tipo de negócio com você. Então, é muito melhor você não estar precisando e negociar do que você está precisando, aí você vai vender a qualquer preço e você vai acabar dando a sua empresa para uma outra pessoa, né? E eu acho que você tem total razão, né? Na hora de sentar nessa negociação, você tem que estar numa posição favorável, né? E não desfavorável, porque é certeza que você vai receber muito menos, o seu ativo, o seu patrimônio, a sua empresa vai valer muito menos do que você espera, né? E Ueda, nessa jornada, eu sei que nem tudo são flores, Sim. Né? Qual foi um grande erro que onde você olha agora em retrospectiva, te fortaleceu nesse momento, para estar aqui hoje? Olha, eu não vou dizer erro, porque não sei se. Óbvio que a gente sempre erra no processo, a gente sempre está errando em alguma coisinha que. Mas como a gente sempre tenta fazer as coisas da melhor forma possível, eu acho que a gente teve problemas no meio do caminho. E por mais incrível que pareça, sempre foram problemas com pessoas. Então, não dá para dar desculpa, o mercado tá difícil, eu não recebi isso, não aconteceu aquilo. Não, na verdade os problemas são das pessoas que estão dentro da atividade. E aí, assim, a gente teve que cortar no meio do caminho. Graças a Deus a gente teve a coragem de cortar alguns problemas que surgiram, que poderiam colocar o negócio em risco. Acho que isso foi a maior preocupação no negócio. Então, conseguir cortar na própria carne, são decisões das mais duras possíveis. Ninguém quer tomar a decisão difícil, todo mundo quer tomar a decisão fácil. É onde fazer a festa de final de ano, mas essa decisão não leva nada a lugar nenhum. A decisão que muda o rumo da empresa é você saber cortar na própria carne onde tá tendo problema. Então, acho que essa questão que para a gente ao longo da jornada foram as mais difíceis, assim, saber que as pessoas que começaram com a gente nem todas terminaram, entendeu? Então, porque a gente não quer, são pessoas que a gente acaba gostando e pegando um carinho, mas pelo negócio a gente não pode simplesmente tolerar algumas atitudes que pra gente, que pode afundar o barco lá na frente, né? E eu acho que aqui até trazendo um pouco para os ouvintes, né, é um mercado, né, que é muito comum esses trade-offs, essas escolhas, né, o que a gente vê é que muitos
escritórios, gestores preferem não encarar. Em outras palavras, né, que eu acho que é muito forte, né, é comum um assessor captar, ter uma carteira grande de clientes, ter uma receita relevante para o escritório, né? A gente chama até de gato gordo, ele ser um gato gordo, mas ele pode não ser aderente aos valores e ao futuro do negócio. Sim. E ele acaba virando um peso para a organização. Mas é difícil você abrir mão de 5%, 10% da sua receita por causa da sua visão de longo prazo, né? Você tem que montar a empresa de uma forma que você não pode virar refém de ninguém. Porque se você virar refém de 1, 2, 3, você não tem uma empresa sua. Você não, essa empresa ela sempre está no fio e essa corda ela pode estourar a qualquer momento. Porque essa pessoa sempre vai negociar mais duro com você. Sabe? Então você não pode criar você tem que criar um ambiente para que essa pessoa seja o melhor profissional possível. Mas você não pode criar uma empresa que ela dependa de 1, 2, 3 pessoas, porque senão você não tem uma empresa, né? Você tem uma cooperativa ali de pessoas e saber. Outra coisa que é importante na empresa é você saber quem trazer para perto de você. É uma coisa que eu sempre falava lá. Eu não quero que todo mundo concorde comigo, porque para mim isso é a pior coisa que pode ter, é todo mundo aqui concordando com o que eu falo. Isso para mim é a maior besteira, porque se eu quero que a empresa vá bem, que a empresa cresça, que ela se desenvolva, eu preciso que as pessoas tragam para mim o contraponto, porque eu acho que isso a gente tinha muito, muito bem fechado. A gente tinha um núcleo de pessoas que elas eram um núcleo muito honesto com todas, com a própria empresa. Então, ninguém falava, todo mundo se respeitava, mas ninguém falava nada que não seja para o bem da empresa. Então a gente tinha, o que a gente não tinha medo, não tinha problema, e aí com 100% das pessoas da empresa, era conversa difícil, conversa dura. Então, porque a gente sempre tentava fazer o certo, então não tem por que ter uma conversa dura com alguém. Ah, mas por que aquela pessoa teve um benefício melhor mais do que eu? Não, era simplesmente porque, na regra que a gente tinha, essa pessoa fez isso, isso e aquilo. Por isso que ela teve esse benefício. Se você fizer, você vai ter o mesmo benefício. Então, a gente não tinha um lugar para as pessoas serem vítimas a gente não tinha vítima na empresa. Não gostava desse. Sou uma vítima porque a pessoa teve um benefício assim e eu não tive um benefício. Assim, não, tem uma regra clara aqui. Se esse ponto não tinha uma regra, perfeito, vamos criar uma regra para isso e pronto. Tentava deixar tudo o mais simples possível. Porque também quando você começa a colocar tanta condicional, condição para as coisas acontecerem, o negócio não sai do lugar, mas tudo era muito transparente, muito claro na empresa. Eu acho que tem 2 pontos aqui que eu queria realçar para o nosso ouvinte. Acho que o Ricardo, quando a gente tem um planejamento estratégico muito bem definido e clareza de onde a gente quer chegar, ele consegue dar não mais fácil para o que é distração e continuar, né, com a equipe no trilho. E 2, consegue deixar aqueles colaboradores também que não estão aderentes às decisões estratégicas daquele momento pelo caminho. Então, você tem mais clareza nos desligamentos mesmo que você precisa fazer e no time, né, que vai te levar à estratégia que está desenhada. Acho que esses 2 pontos são muito importantes e eu vejo que o Ricardo conseguiu levar isso adiante por causa dessa clareza estratégica. Agora, Ricardo, você mesmo me contou ali nos bastidores, né? Você foi contra a entrada da MIDI quando a gente começou lá na 7ª. Conta pra gente um pouquinho o porquê. Na verdade, tinha um dos sócios, ele acabou... não só mas alguns sócios falaram, acho que a gente está precisando de uma consultoria para ajudar a gente a crescer, a sair desse patamar que a gente está.
E eu brincava, de certa forma, falando, pô, se nem a gente consegue resolver os nossos problemas, a gente vai contratar um terceiro para resolver os nossos problemas. Então, a gente tinha um comitê semanal dos sócios, eram 8 sócios, e a gente conversava. Eu falava assim: olha, não sei se faz sentido a gente ter uma consultoria. Não é melhor a gente tentar arrumar nossa casa primeiro? E algumas pessoas do nosso grupo, desse nosso comitê, falaram: não, vamos trazer uma consultoria para nos ajudar. Coincidentemente, um dos sócios tinha um escritório e ele veio, o Leonardo, e ele apresentou a gente à MIDI. Falando, pô, vamos fazer um papo com eles para entender se faz sentido para a gente. Eu falei assim, bom, tá bom. Uma coisa que, graças a Deus, assim, eu acho que é importante para todo gestor, ele tem que ser humilde o suficiente de saber, de entender que pode ter uma outra ideia melhor que a dele e tem uma outra, alguém está fazendo o famoso contraponto ali. Pô, vamos tentar. E aí eu falo hoje com toda a tranquilidade do mundo. Graças a Deus que eu fui voto vencido nesse assunto, porque a mídia acabou ajudando bastante a gente nos processos. Organização da casa, e principalmente mostrar para a gente que fazia a gestão o que precisava ser feito, qual alavanca a gente precisava mexer, qual engrenagem estava, de certa forma, travando o processo, qual botão. Em muitos casos, assim, às vezes o gestor ele até sabe o que precisa fazer, mas às vezes tem um detalhe ali que o consultor está dentro da empresa com a gente. Ela falou assim, pô, mas se fizer isso, isso, isso. Sabe, às vezes você tem alguns cliques que destravam muito o negócio e aceleram o processo. Então, acho que nesse negócio, graças a Deus, eu acabei sendo o voto vencido ali, aceitei, e vocês vieram ali e ajudaram a gente no processo, nesse processo de crescimento e organização. Ô Eda, a gente falando aqui de processo, né, e você até comentou sobre AI, de uso de inteligência artificial, e é um negócio muito de relacionamento com o cliente, e que o mercado mudou muito, né? Então hoje não é mais concentrado, os produtos não é mais um diferencial, né? Então como é que está sendo a adaptação de vocês para esse novo cenário, que a gente sabe que está muito mais difícil? Ainda tem ainda um contexto, né? Eu sei que era de renda variável, tá ruim a renda variável há algum tempo já. Alguns anos que renda variável não chama cliente. Como é que vocês estão se redescobrindo? Eu acho que tem um ponto que você falou que ele é principal. A gente tem que dar foco no atendimento ao cliente. Só que cada cliente, ele quer ser atendido hoje de uma forma diferente, cada um da sua forma particular. A gente tem cliente executivo que ele não tem muito tempo. Então ele precisa como se diz, de um atendimento objetivo. Ele já delegou a parte do investimento para a gente, então ele quer objetividade na nossa atuação. Por outro lado, a gente tem outros clientes que eles demandam, não, mas eu quero conhecer, eu quero entender, me explica o detalhe do detalhe do detalhe. Então, assim, perfeito. A gente precisa atender esse cliente da forma como ele quer ser atendido. Para isso, acho que inteligência artificial acaba ajudando a gente em alguns aspectos, no sentido de condensar muitas informações e fornecer tudo mastigado para a gente. Então, atendimento a algum perfil de cliente. Por incrível que pareça, a gente tem cliente que não quer, que ele não quer falar com ninguém. Ele só quer estar lá e me dá a plataforma, eu faço as minhas aplicações sozinho, eu faço tudo sozinho. E talvez ele queira falar com um robozinho, com alguém que solucione só o problema técnico dele lá. E eu acho que a inteligência artificial,
obviamente está mudando tanto, talvez a gente esteja dentro de um processo disruptivo e a gente só vai acabar sabendo disso daqui a algum tempo, mas a gente ainda vai precisar aprender a utilizar bem essa ferramenta, mas hoje ela serve como uma ferramenta de conhecimento, atalhos para a gente, e dá as coisas tudo muito mais mastigada e rápida para o nosso assessor. Tem a nossa biblioteca, que ele pode utilizar da nossa biblioteca para enviar informações facilitar o envio de informações para o cliente. Então você pode segmentar perfis de clientes e, você pega e mande produtos aderentes a esse perfil de cliente que estão aqui disponíveis na minha base, e ele faz o disparo automático. E mande um oi para o cliente e siga uma primeira conversa, né? Mas, realmente, clientes que a gente atende mais num perfil mais private, um perfil mais sofisticado, não tem como, é um atendimento humano mesmo, é dos nossos assessores mesmo, e cada vez mais a gente qualificando nosso time lá internamente, né? Ricardo, a gente estava falando um pouquinho também assim, de desafios do segmento, né? A gente vê, de modo geral, não vou falar que só da Alta Vista, mas a gente tendo uma captação líquida por assessor cada vez mais baixa, né? E um mercado de muita concorrência, onde muitas pessoas, após a XP, sofisticaram também, entraram mais, né? Vou dizer, Sim. na atividade. Como que você enxerga o futuro nesse contexto? Eu acho que, principalmente, o assessor que atende hoje o cliente, ele precisa estar muito mais bem capacitado. Ele precisa entender que tem uma concorrência por trás muito grande, então tem outros players que estão se desenvolvendo. A gente tem as instituições financeiras, bancos em geral, estão se desenvolvendo, estão fazendo um trabalho super bom junto aos clientes que eles têm na base, e a gente tem que atuar como... A gente precisa estar preparado, a gente precisa fazer a nossa parte, que é estar preparado, estudar, conhecer o mercado, fazer relacionamento com os clientes, porque a gente, de certa forma, trabalha com vendas. Então a gente está oferecendo um produto, oferecendo um serviço, mas principalmente a gente oferece um serviço de atendimento, de fazer uma espécie de um advisor financeiro do cliente. A nossa posição, principalmente lá na Alta Vista, como a gente se coloca, a gente quer ser, uma pessoa tem um médico da família, ele tem um advogado da família, muitas vezes. A gente quer ser esse advisor financeiro dele, o consultor financeiro para que o cliente precisar. Então eu vou trocar o meu imóvel, eu vou comprar um imóvel, eu vou alugar ou eu vou financiar esse imóvel. Então, a gente se coloca numa posição de oferecer estrutura ou possibilidades para que o cliente fique seguro, tranquilo nas escolhas dele. E assim, a gente tem que ponderar. Financeiramente é melhor alugar ou comprar um imóvel? Não sei, você é desapegado? Não é desapegado? Você vai querer comprar um imóvel para viver para sempre? Você vai querer... Esse imóvel é o seu último imóvel da vida? Você vai querer fazer reforma nesse imóvel? Então, talvez alugar seja mais barato financeiramente. Economicamente faça mais sentido. Mas talvez pessoalmente para você não faça tanto sentido, porque daqui a pouco você vai querer trocar essa parede de lugar daqui para lá. Então, a gente se coloca como sendo um consultor financeiro mesmo dos nossos clientes. E não só financeiramente, né? É muito o relacionamento. A gente não entende só fazer uma conta, todo mundo faz uma conta. Então a gente vai além, entender os objetivos daquela família, daquela pessoa, se o que eles querem, o que aquela pessoa quer com o recurso financeiro dela, né? De que forma que ela quer utilizar. Então, é como se fosse
um médico da família. Porque produto hoje, muito honestamente, todo mundo tem muito parecido, muito igual. Não é 0,5% no final do ano que vai fazer grande diferença para a pessoa. Ainda mais com juros hoje do jeito que está alto, do jeito que está. Então é mais a forma como ele aloca o produto, e essa é a nossa, acaba sendo a nossa expertise, né? A forma como ele coloca e o suporte pessoal de relacionamento que a gente dá para os clientes. Muito bom. Ricardo, a gente, em retrospectiva, né, a gente vê aí uma jornada sua de muito sucesso. Altos e baixos, né, mas muito sucesso, né? Sai aí de ser um colaborador de um escritório de investimentos, monta um negócio que não deu tão certo, monta outro que deu muito certo, faz uma fusão que está dando muito certo e continua agora como sócio e executivo de um novo negócio. Onde vai estar o Ricardo daqui 5, 10 anos? O que é o sonho grande? O sonho grande é assim, é, graças a Deus, eu venho realizando um sonho grande ao longo da minha vida. Então, às vezes assim, esse sonho grande pode ser que eu não esteja lá para viver. Então, o meu sonho grande, acho que é tudo que eu vivi até hoje, ele foi o sonho que eu sempre quis realizar. Então, eu sigo uma jornada super feliz pelo que eu consegui, mesmo pelos altos e baixos, tive momentos super difíceis na carreira, realmente financeiros, inclusive, de repente. Acabou o dinheiro, não tinha dinheiro, estava devendo dinheiro para banco e meu filho acabando de nascer. Então, assim, tiveram momentos realmente super difíceis, mas assim, acho que o sonho grande ele veio se realizando ao longo do tempo. É, ter minha família próximo, ter meus pais próximo, meus pais sempre me ajudaram. Apesar de meus pais não entenderem direito o que eu faço até hoje, para os meus pais é meio assim, a bolsa caiu aí, né? Putz, deve estar difícil para você, né? Mal sabe que, nossa, pai, eu faço tantas outras coisas que bolsa é um pedacinho tão pequeno, mas só de ter o suporte familiar, esposa, meus filhos, e você conseguir chegar em casa e ter tudo isso realizado, na verdade, eu acho que esse é o sonho grande, entendeu? Porque senão a gente sempre fica pensando lá na frente, o para frente, o que vai acontecer. Nossa, eu quero chegar aonde, isso, aquilo. Então, na verdade, é você ter o seu objetivo e ser um dia melhor do que o dia anterior. Então, acho que esse basicamente é o meu sonho grande. Aí todo mundo quer, cada um tem o seu sonho grande, mas acho que o meu veio sendo realizado ao longo dos meus anos aí de vida. Muito bom. Eu tô com ponto, Rafa. Acho Aí, que nas suas anotações? não, meu ponto é agradecer o Eda por ter vindo, aceitado o convite. Foi ótimo estar aqui com você compartilhar as histórias com a gente, um pouco da trajetória, né? E aproveitar aqui para abrir um momento para você fazer aqui um pedido aos nossos ouvintes. Eu sei que você está precisando de algumas coisas e, enfim, que você pode ter ajuda aqui. Então, enfim, quem se encantou com a história, quer ser cliente, quer trabalhar junto, enfim. Eu acho que, assim, seria muito bacana as pessoas virem, conhecerem a Alta Vista. Eu acho que antes de querer ser cliente, eu acho que as pessoas, seria legal elas entenderem a nossa empresa, conhecerem o nosso negócio, saberem o que a gente pode ajudar. A gente tem suporte sucessório, tributário, pessoa jurídica. A gente consegue atender o cliente hoje de uma forma 360. Então, não só na parte puramente financeira, mas como um todo, holding patrimonial. Então, assim, a gente tem suporte e consegue atender nosso cliente de uma forma completa, sem dúvida nenhuma. Então, acho que seria muito legal. O nosso Instagram é @altavista_investimentos. Se o pessoal quiser entrar lá, dar uma olhada, seguir, acho que seria muito legal. E
e eu tô por aí. Então, Ueda, acho que é uma dúvida também. A gente já trabalhou com muitos escritórios de investimentos e às vezes a gente vê as pessoas perguntando: a partir de quanto de dinheiro que eu posso procurar um escritório de investimento? A partir, qual que é aqui, né, um valor que é adequado para começar a virar cliente da Alta Vista? difícil você falar de um valor, né? Porque eu acho que é importante a pessoa entrar em contato para a gente poder entender, porque às vezes assim a pessoa não tem um grande valor para investir. Só que um grande valor é relativo para cada um, né? Mas supondo que a pessoa tem um valor relativamente pequeno, a gente pode até se for realmente muito pequeno, a pessoa não vai conseguir ver valor no nosso trabalho. E a gente não vai conseguir também ter tempo para entregar um trabalho digno e decente para a pessoa. Então é importante que as pessoas entrem em contato, falem conosco, para que a gente possa direcionar da melhor forma. Porque pode ser hoje, sei lá, os meus primeiros clientes lá, eles eram muito pequenininhos, eram muito pequenos. Estão comigo até hoje, de quase 20 anos atrás. E eles estão super bem, tem um patrimônio super relevante, patrimônio até no nível de. Começaram com talvez 50 mil reais ali, menos do que isso. Hoje tem patrimônio que podem aposentar. Então, eu fico feliz de ter essas pessoas nessa jornada comigo, conosco. Mas é uma pergunta engraçada, né? Porque pode, pô, será que é muito, será que é pouco? Mas a gente vai acabar orientando a pessoa. Ó, se for muito pouco dinheiro, faz isso, isso e isso. Segue nessa linha, procura fazer isso, procura fazer aquilo. Ah, podemos te ajudar nisso, nisso e naquilo. Então, acho que é importante a pessoa entrar em contato para a gente poder fazer uma pré-avaliação. Às vezes a pessoa está super endividada, não tem dinheiro, mas a gente pode dar uma solução de crédito para ela, para que ela consiga se equacionar, para que ela comece a investir. Então, não é só quem tem algum recurso financeiro, a gente tem algumas soluções de crédito, financiamento, consórcio, que hoje está muito na moda, mas a gente sempre fez, a gente acaba fazendo bastante, mas dependendo do público, precisa entender um pouco o perfil de cada pessoa. Muito bom. Ricardo, muito obrigada pelo seu tempo. Muito legal escutar essa história. Eu tenho certeza que foi inspirador para o nosso ouvinte. E a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, obrigado pela presença, obrigado pela escuta. Você pode acompanhar esse e todos os outros podcasts aqui no YouTube e nos demais agregadores de podcast. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.